Isso. Colossenses capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 5, mas eu vou comentar aqui com você o início aqui do capítulo 3. O apóstolo Paulo escreve essa carta, ele está preso em Roma, cerca de uns 62, mais ou menos, 63 depois de Cristo. E ele recebe informações, como está essa igreja, e ele envia essa carta para eles. E ele diz assim, no versículo 5: Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando viveis nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, nem bárbaro, nem cita, nem escravo, nem livre, porém Cristo é tudo em todos. Amém, gente? Daqui a pouquinho nós vamos ler mais para frente. Quando você lê a primeira parte aqui desse capítulo, que nós não lemos, do 1 ao 4, você vai ver Paulo dizendo o seguinte, que quando nós estamos unidos com Cristo, a primeira transformação que nós sofremos ou temos que apresentar é na nossa mentalidade, a forma como nós pensamos. O apóstolo Paulo também diz isso lá em Romanos, no capítulo 12, quando ele diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A primeira coisa que tem que mudar em mim e você é a forma de pensar. Aquele que se une a Cristo, a sua maneira de pensar é transformado. E ele vai dizer ali no início do capítulo que nós devemos pensar nas coisas lá do alto, aonde Cristo está, não nas coisas terrenas, não ficarmos presos a esse mundo, as coisas materiais. Essa é a primeira observação que se faz. Infelizmente, as mensagens que as pessoas elas ouvem no dia de hoje, ela é oposta. Ela incentiva a pessoa a viver de forma materialista, ambiciosa, gananciosa. As pessoas estão preocupadas exatamente com aquilo que elas veem. Qual é a preocupação que tira a paz do ser humano? A preocupação é o que eu vou comer, o que eu vou vestir, como eu vou pagar, quando é que eu vou ter. Jesus disse o quê?
lá em Mateus, no capítulo 6, quando ele vai falar da forma ansiosa com que as pessoas vivem, ele disse: não andeis ansiosos por coisa alguma, ou seja, em nada você deve viver ansioso. E aí ele diz por que não? Aí ele vai dizer: porque está vendo aí as aves dos céus? Elas não plantam, elas não trabalham, elas não finham, contudo o vosso Pai Celeste a sustenta. E aí ele faz uma pergunta: não valeis vós muito mais do que as aves dos céus? Ou seja, o Deus que sustenta elas é o mesmo que sustenta eu e você. Ao contrário disso, no versículo 33, lá ele vai sugerir o seguinte: buscar em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas estas coisas, olha só, qual coisas? Comida, bebida, veste, moradia, todas estas coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Quando eu e você invertemos essa ordem, nós prejudicamos e muito a nossa comunhão com Deus. Por quê, bispo? Porque quando nós invertemos essa ordem, nós apresentamos para Deus o nosso pior. Todas as vezes que você inverter essa ordem, o que você fizer para Deus, você vai fazer o pior, porque você está cheio de ansiedade, de preocupação: como vou comprar, como vou pagar, como vou fazer, quando eu vou ter, e você vai se tornar aquela pessoa que só lembra de Deus para pedir. Toda hora você vai estar lá pedindo. Ué, mas eu não posso pedir? Você pode pedir. Quem dera as pessoas pedissem a Deus o Espírito Santo e a presença dele na mesma forma que elas pedem o que é material. Por que do material ninguém se cansa? Ela pede todo dia, ela pede toda hora, ela pede a vida toda. Nós deveríamos, como diz o reverendo Augusto Nicodemos, nós deveríamos pedir perdão para Deus todos os dias. Isso aí nós deveríamos pedir todo dia, toda hora, mas ninguém pede. Ninguém pede. A impressão que dá é que sempre Deus está em dívida conosco. Quer dizer, essa pessoa que age assim, embora ela esteja dentro da igreja, a mentalidade dela está corrompida. Não houve essa renovação na mente dela, ela continua pensando como um mundano. Quem pensa assim são os mundanos, aqueles que não conhecem a Deus. De forma indireta, o Deus deles é Mamon. Eles estão preocupados com o dinheiro, em ostentar, em ter, em mostrar. E muitos que estão dentro das igrejas estão com o mesmo comportamento. Quer dizer, a pessoa teve um encontro com a igreja, a pessoa conheceu o ministério, ela sabe a liturgia, mas ela não teve um encontro com Deus, porque se ela tivesse um encontro com Deus, a primeira coisa que mudava nela é a mentalidade. Deus não prospera, Deus prospera. Deus não pode abrir portas para você, Deus pode abrir portas para você. Deus pode fazer de você uma pessoa vitoriosa, Deus pode fazer de você uma pessoa vitoriosa. Mas na vida do crente isso é uma consequência. Viva para Deus e Deus ele vai cuidar de você. Amém? A sua mentalidade não pode estar cativa a isso. E Paulo vai dizer ali. E ele vai dizer por quê? Ele vai dizer porque nós morremos com Cristo. Quando Cristo morre na cruz, quando você aceita o Senhor Jesus, você morreu com Ele. O velho homem morreu ali. E se não morreu, você tem um sério problema. Você continua dentro da igreja, mas sendo um condenado. A única diferença é que você saiu de lá de fora e entrou para dentro. Antes ia para o inferno lá, agora vai aqui dentro. Olha só que situação, isso é muito grave. Então a primeira coisa a mudar é o nosso pensamento. Agora do versículo 5 ao 11, ele vai mostrar
a mortificação, a necessidade da mortificação. Não existe conversão, não existe novo nascimento, não existe mudança de vida se não houver mortificação. E é isso que ele vai tratar aqui agora, do versículo 5 a 11. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E aí ele vai citar aqui, de forma resumida, alguns exemplos: prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e avareza, que é idolatria, comparado ao pecado de idolatria. Por quê? Porque o dinheiro é uma entidade chamada Mamon. Aqueles que amam o dinheiro, eles são exatamente igual àquele que se curva diante de uma imagem. E todas as vezes que alguém se dobra diante de uma imagem, ela está se dobrando diante de um demônio. Talvez isso seja pesado, mas eu tenho que falar para você: o que está por trás daquela imagem ali, aquilo não é inofensivo como você pensa. Aquilo ali é nocivo, aquilo ali faz mal, aquilo ali condena. A Bíblia diz que os idólatras não herdarão o reino de Deus, não herdarão. É claro que idolatria não é só se curvar diante de uma imagem. Ele próprio diz que aquele que ama o dinheiro também é um idólatra. Aliás, como dizia João Calvino, o nosso coração é uma fábrica de ídolo. Toda hora a gente levanta um ídolo dentro de nós e Deus tem que ir lá e derrubar. E daqui a pouco a gente levanta outro e Deus vai lá e derruba de novo. E a vida toda nós passamos levantando ídolos dentro de nós. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na sua vida é idolatria. Tudo aquilo que você prioriza mais do que as coisas de Deus é idolatria. Paulo está dizendo: fazei, pois, morrer a vossa natureza. Quando Cristo morre na cruz, Ele morre para nos livrar do pecado. Quando Ele nos santifica, Ele nos livra do poder do pecado. Mas como há essa santificação? Como é que Deus nos santifica? Eu cruzo os braços, Deus me santifica e amanhã eu passo a ser uma nova pessoa. Não. A vida cristã é uma vida de compromisso, é uma vida de responsabilidade. Jesus disse lá em Mateus capítulo 7 que cada um tem aquilo que busca. Ele diz: quem busca, encontra. Lá em Jeremias vai dizer: buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscardes de todo o vosso coração. Ou seja, existe a minha responsabilidade. Eu tenho que ter responsabilidade. E como é que eu mato o desejo da carne? Em primeiro lugar, eu busco a Deus com sinceridade, de todo o meu coração. Eu me sujeito à palavra de Deus. Em segundo lugar, eu fujo da aparência do mal. E esse é um papel seu, é responsabilidade sua. E você que está me assistindo também. Não pense que Deus vai santificar você rolando na lama, rolando no pecado, na prostituição, na bebida, na maconha, nas drogas, seja onde for. Não é assim que funciona. É responsabilidade sua ouvir. Lá em Romanos capítulo 10, a Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de quem? De Deus. Eu ouço a palavra de Deus, creio que ela é a palavra de Deus, me submeto à palavra de Deus, logo a minha conduta, a minha direção, o meu comportamento, ele será outro, porque Ele me conduz ao caminho que eu tenho que andar. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade. Então eu tenho que andar no quê? Na verdade. Quem é a verdade? A verdade é Ele. Fazei, pois, morrer a vossa natureza. E aqui ele faz uma lista resumida, claro. Nós poderíamos colocar aqui muitas outras coisas. O que ainda está vivo na sua vida? E que Deus condena? E por que está vivo? Qual o seu papel? Qual a responsabilidade você está tendo diante das tentações? Você está fazendo o quê? Como você está reagindo? Lembra da dica que Jesus deu aos discípulos quando Jesus estava lá no Getsêmani? Jesus se afasta para orar e os discípulos vão fazer o quê? Fazer o quê? Dormir. Jesus volta, vai repreendê-los e dizer: acaso vocês não podem vigiar comigo nenhuma hora? Se afasta para orar, Jesus volta a orar e eles voltam
Jesus vem de novo. E assim sucessivamente. E Jesus vai dizer assim, ó, vem cá. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês precisam orar para não cair em tentação. Sabe o que ele estava dizendo para eles? Do jeito que vocês estão levando a vida de vocês, isso os discípulos, se vier a tentação, vocês vão cair. Para não cair, vocês deveriam orar. Porque quando você ora, você se conecta com quem? Com Deus. Você mostra a sua dependência a quem? A Deus. Você vai ver na Bíblia e fora da Bíblia pessoas que caíram no pecado, pessoas que se afastaram de Deus. Você vai ver isso na Bíblia e fora da Bíblia. Mas porque não vigiaram, não deram crédito ao aviso de Deus, a começar pelos nossos pais, Adão e Eva. Quem disse que não podia comer daquela árvore? Quem foi que disse? Quem foi que disse? Deus. E se eles comessem, o que ia acontecer? Se vocês comer, vocês vão o quê? Morrer. Quem foi que avisou? Deus. Vem a serpente com a sua conversinha doce e ó. Mas quem disse? Foi Deus. Mas eles deixam de dar crédito a Deus e dar crédito a quem? A serpente. E vão comer. E o pecado vai entrar. E vai destruir tudo. Nós somos assim. Muitas vezes as pessoas parecem que querem pagar para ver. E sabe por que nós agimos assim de forma negligente? Porque infelizmente, eu digo infelizmente, talvez é até assustador dizer infelizmente, mas infelizmente a gente não colhe de forma súbita. Porque se a gente colhesse de forma súbita, a gente ia mudar. Mas como a gente não colhe, Deus é longânimo. E aí a gente não vê a consequência na hora. Não, isso aí não dá nada. É? Espere para você ver. Você plantou, né? Pode passar o tempo que for. Você vai ter que colher. E as pessoas parecem pagar para ver. E por isso que a gente vê tanto sofrimento, tanta destruição. Paulo disse, é preciso fazer morrer. Como que eu faço morrer? Busco a Deus com sinceridade, de todo o meu coração. Marque isso. E em segundo, fujo da aparência do mal. Tudo que você não alimenta, é mais fácil você se livrar daquilo ali. Por exemplo, eu vi um médico falar uma vez, e eu fiz um teste. O médico disse assim, ó, escuta isso aqui. Se você tomar café sem açúcar, o médico disse, uma semana, você nunca mais bebe com açúcar. Imagina só, a gente acostumado a tomar aquele café, um melzinho, sabe aquele café docinho? Aí você experimenta assim e fala, que rapaz, sai fora. Você tá louco, pô. Dá para beber isso aí não, pô. Eu fiz o teste em mim. Passei de uma semana igualzinho ele falou. Agora não consigo mais tomar como açúcar. Só tomo sem açúcar. Mas eu tive que deixar. Eu deixei. Mas açúcar é ruim? Não, ela continua sendo boa. Ela é gostosa. Ela é atraente. Mas eu estou vivendo bem sem ela. Deixa ela lá. O pecado não é ruim. O ruim é a consequência do pecado. Quem disse que o pecado é ruim? O pecado nunca foi ruim.
O pecado, ele tem por objetivo satisfazer a sua carne. Então ele não é ruim. É tudo que a sua carne quer. O problema está na consequência do pecado. Buscando a Deus com sinceridade, Deus santifica você, fortalece você, ajuda você. E você fugindo da aparência do mal, é uma dupla perfeita. É responsabilidade. Aqui, Paulo mostra a necessidade da mortificação. E ele divide aqui, eu vou ler outro texto para você, em duas partes. Essa primeira parte ele mostra o que nós não devemos fazer. O que nós não podemos fazer como cristão. E na segunda parte que eu vou ler para você, ele vai mostrar o que você tem que fazer. O que você precisa fazer. E fazer o bem nunca foi fácil. Não é fácil fazer o bem. A nossa natureza, ela é egoísta. A gente quer para nós. A gente quer tudo. Ainda que de forma que você não perceba, mas a nossa natureza é assim. E para mudar isso, é necessário praticar o amor, a gentileza, a piedade. E ele vai dizer mais no versículo 6. Qual o problema dessas coisas? O problema é a consequência. Por estas coisas vem a ira de quem? Sobre os filhos da desobediência. Essa palavra aqui, desobediência, ela aumenta e muito a nossa responsabilidade. Só é possível desobedecer aquilo que era possível obedecer. E não é possível porque nós somos bons, é possível porque Ele nos capacita. É buscando nele ajuda que Ele nos conduz. Por estas coisas, os desejos da carne, toda essa lista, e nós poderíamos aumentar em muito essa lista aqui, é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Se Satanás irar-se contra você, quem livra você? Deus. E se Deus se irar contra você, como é que faz? Pedir ajuda para quem? Só para Ele mesmo. Só se humilhando. Só recomeçando. Só reconhecendo. Só se arrependendo. A ira de Deus. Isso aqui é mais sério do que as pessoas pensam. Por quê, bispo? Porque quando olhamos para uma sociedade anti-Deus, distante de Deus, como nós vemos, e que é ensinada que tudo é o diabo, quer resolver o problema do país, vamos fazer uma corrente, faz uma campanha, tal dia nós vamos se juntar aqui, nós vamos amarrar todos os principados. Eu vi fazendo isso aí a vida toda, e o principado continua solto, a potestade solta. Se ele não estiver solto, eu não sei o que ele está então, porque está deitando e rolando, hein? Não, mas hoje nós vamos amarrar. Hoje nós vamos repreender todos os demônios dessa cidade. Ah, é? Como é que faz para repreender? É só fazer uma oração forte. Ah, é assim que repreende? É, faz aquela oração da fé, sabe aquela? Ah, onde está escrito isso aí? Porque tem coisa que está acontecendo com as pessoas que não é o diabo, não. Por estas coisas vem a ira. Leia aí para mim. A ira de quem? Não é a ira do diabo. A ira de quem? De Deus. Sobre os filhos de desobediência. Queremos mudar uma nação quando nem nós mesmos fomos mudados. Mudar o quê? Como é que vai mudar? Como é que salva se está perdido? Você pode salvar quem é salvo, irmão. Jesus disse que um cego não pode, porque ambos vão cair. Queremos mudar o mundo e às vezes nem nós mesmos fomos mudados. Olhamos para a sociedade e condenamos a sociedade. Você esqueceu que a sociedade somos nós? Quando você acorda cedo, sai da sua casa para trabalhar, fazer alguma coisa, você é a sociedade.
Eu sou a sociedade. Como ter uma sociedade melhor se nós não levamos Cristo para as pessoas? Se nós não damos testemunho com a nossa conduta, com a nossa vida, agimos como um incrédulo. E haja visto que tem uns que é pior do que o incrédulo ainda. Como é que vamos ganhar alguém para Jesus? As pessoas não acreditam em palavras, eles não querem nem ouvir. É preciso ver. Ou eles veem a mudança em mim e você, ou então essa evangelização é falsa, ela não funciona. A que funciona é aquela que as pessoas olham para você e elas não podem negar que você teve um encontro com Deus, porque a sua mentalidade mudou, a sua conduta mudou, coisas que você fazia, você deixou de fazer. Deus mudou o seu rumo, Deus mudou a sua direção. Do contrário, nós vamos aumentando dia após dia o número de religiosos. Hoje, por exemplo, domingo é o dia dos religiosos. Não, sim. Quantas pessoas tem reunido aqui hoje, nessa cidade toda? A pergunta é, todo mundo que está num lugar é sincero? Todo mundo que está ali é um cristão autêntico? Não. A maioria são meros religiosos. Aprenderam a passar a mão numa Bíblia, escolheram o endereço e disseram, vamos para lá. Ah, mas o senhor fala assim, mas vai falar de que jeito? Que jeito que vai falar então? Eu não estou dizendo que você é assim. Eu estou dizendo que há muitos assim. Vir à igreja não é acumular dentro de si conhecimento, receber mensagens, guardar ela para você e não colocá-las em prática. Não adianta nada. Ser ouvinte negligente. Se você ler Hebreus capítulo 3, depois você lê na sua casa, versículos 7 e 8, o escritor diz, se hoje, olha só que palavra contemporânea, se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, que dia? Hoje. Quando for amanhã, se você ler ela, vai estar escrito como? Hoje. Se você ler ela na terça, está escrito como? Hoje. Se você ler o mês que vem, está escrito como? Hoje. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração, como fizeram os seus pais, lá no deserto. Ele vai mencionar lá o povo de Israel. Leia lá na sua casa, capítulo 3 de Hebreus, versículos 7 e 8. Eu ouço a mensagem, mas se eu ouvir e não colocá-la em prática, não resolve. Jesus dando um exemplo de dois homens, quando ele fala dos dois fundamentos, ele diz assim, ó, todo aquele, isso é Jesus falando, escute agora, todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, assemelha-se um homem que edificou a sua casa sobre areia. É Jesus falando. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, sendo grande a sua ruína. Preste atenção, ele não vai mudar a mensagem, é a mesma. Ele vai dizer assim, ó, mas todo aquele que ouve as minhas palavras, olha, a mesma palavra, e as pratica, assemelha-se um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Note agora, as dificuldades são a mesma. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque for edificada sobre a rocha. Jesus disse que a diferença não está em ouvir, a diferença está em praticar. Ouvir, está ouvindo, pô. Todo mundo aqui está ouvindo. Quem está ouvindo? Levanta a mão. Você na sua casa, levanta a mão. Você está ouvindo? Está ouvindo, né? Então, mas ouvir é uma coisa, e colocar em prática é outra. Cuidado, hein? É preciso identificar. O médico, antes de tratar uma doença, ele precisa primeiro do quê? O diagnóstico. Sem o diagnóstico, o máximo que ele vai receitar para você é um analgésico. Olha, tome isso aqui, ó, para sair a dor. Mas nós vamos ter que fazer um exame. E aí começa. Faz exame de sangue, e faz ultrassom,
e faz raio-x. E por quê? Ele quer achar o problema. Se ele achar o problema, ele vai tratar o problema. Assim somos nós. Tem gente fazendo oração forte para amarrar o diabo, e não é o diabo que está por trás da situação, é Deus. Quem diz? A Bíblia. Leia aí o que o texto diz. Por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, versículo 7: nessas mesmas coisas andaste vós também no outro tempo, quando viveis nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto. E vai aumentar a lista agora: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Olhe para mim. Ele traz a recordação deles e diz o seguinte: olha, essas coisas vocês faziam em outro tempo. Ou seja, quando vocês não conheciam a Deus, quando vocês não conheciam a verdade, então vocês andavam nessas coisas. Aquilo lá era outro tempo. Em outro momento você não tinha o conhecimento da verdade. Agora não. Agora nós somos convidados a andar em novidade de vida. As pessoas, irmãos, na medida em que o tempo passa, tem gente que não suporta ouvir falar de igreja. Não suporta ouvir. De tanto mau testemunho que aqueles que se dizem cristãos apresentam. Há exceção? Certamente há exceção. Há pessoas de Deus, há pessoas sérias. Mas quantos que estão dentro da igreja e que vivem de passar a perna nos outros? Vive de enganar as pessoas? Caloteiro, não paga as pessoas. Maldoso, perverso, tem uma língua afiada, fala mal dos outros, não controla a sua boca, não ama ninguém, não tem amor nenhum próximo. Por ele o próximo pode se danar, o próximo é ele mesmo. O próximo é ele olhando no espelho. É o único próximo que ele conhece, é ele mesmo. Não ama próximo nenhum. Tem outros aí que nem conhecem o evangelho, irmão, que são de outras linhagens, são espíritas, católicos, e demonstram mais piedade e amor do que aqueles que estão dentro da igreja. Isso é uma vergonha para mim e para você. Nós deveríamos sentir vergonha disso. Mais fácil você pegar essas pessoas que não têm a mesma linhagem, perigoso ele dividir com você o que ele tem. E aqueles que se dizem: eu sou de Deus, eu sou cheio, só se for de demônio. Porque se você fosse cheio de Deus, você teria que transmitir ele. Eu nunca vi isso aí. Jesus disse que uma árvore boa só pode transmitir fruto. Como assim? De espinho não nasce uva, Jesus disse, pô. Cuidado, hein? Tem muito achando que está dentro de uma igreja e está salvo. Sou da igreja tal. Esse é o seu problema. Porque se você for dessa igreja, mas não for da de Cristo, irmão, você está, quebrado, perdido. Isso é muito sério. E ele diz que em outro tempo nós andávamos assim. Agora, no versículo 8, agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Como que eu me despojo? E a resposta está no versículo 9: não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos. Olha só, é como se nós estivéssemos todo sujo, mal cheiroso, todo contaminado, e aí nós chegamos para Cristo, e a proposta é uma mudança radical de vida. Então é como se você tirasse a sua roupa. Você tira toda a roupa, se despojar, tira tudo, está tudo contaminado, arranca tudo,
Você tira tudo, se livra disso aí. Se livrar, se despir, se despojar do velho homem. E ele diz mais aqui: e dos seus feitos. O que ele está dizendo aqui? É possível que alguém diga assim: eu sou convertido, eu estou em Cristo. E como identificar? Não é o que ele fala, porque ele pode falar o que ele quiser, mas se despir do velho homem e dos seus feitos. Falar ele já falou, agora eu vou observar os feitos dele. Pelo jeito, mudou não. A prova não é o que ele fala. Aliás, eu não vi ninguém dizer eu não sou de Deus. Eu não encontrei ainda. Estou procurando alguém. Parar alguém ali agora na calçada e dizer: vem cá, você é de Deus ou não? O que essa pessoa vai dizer? Quem é? Eu nunca vi, eu nunca encontrei. Nem que dizer: não, eu não sou. Eu não sou de Deus. Eu nunca vi isso aí. Só vez, não, eu sou de Deus. Pô, creio em Deus, gosto de Deus, amo Deus. Mas e os seus feitos? Porque Jesus disse: aquele que me ama, lá no Evangelho de João capítulo 14, ele ouve as minhas palavras e guarda. Se ele não se encaixar nisso, ele não me ama. Não, eu amo, sabe o que é? Não, eu sei o que é, você não ama. Não, eu amo, mas não. Você não ama. Porque se você amasse, você guardava, você se submetia. E essa força para se submeter a Deus vem dele mesmo. Na medida em que você busca Ele, Ele próprio te capacita. Veja a revolução que Daniel causou na Babilônia. Um contra todos. Quem venceu? Ele. Quem estava com ele? Ele não estava sozinho. Você e Deus é a maioria. Ele venceu. O rei teve que mudar o decreto. Aliás, se você ler a história, talvez você não leu ainda, né? O livro todo. Nós vamos estudar o livro de Daniel aqui. O rei vai se converter depois. Não, sim, leia o livro. Sabe por quê? Porque é inquestionável o que ele vê na vida de Daniel. As pessoas podem confrontar as suas palavras, mas nunca as suas atitudes. Contra fatos, não há argumento. A pessoa pode falar o que ela quiser. A sua conduta fala mais alto, fala mais forte. E ele diz aqui no versículo 10, a ideia é se despir do velho homem, se despojar. Versículo 10, e vos revestistes de um novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Cristo é tudo o quê? Olhe para mim. Em Cristo não há acepção para aqueles que estão em Cristo. Se você está em Cristo, se eu estou em Cristo, se o outro está em Cristo, nós somos exatamente igual. Qual a sua origem? Não importa. Você está em Cristo? Então em Cristo nós somos igualados. Não há barreira. Aliás, aqui cabe uma lição. Tem pessoas que estão em igrejas que são sérias, mas que em pontos secundários nós temos divergência. E nem por isso eles não deixam de ser nossos irmãos ou deixam de ser de Deus. Muito cuidado, hein? Cuidado, viu? Tem pessoas que estão em igreja séria. Não estou falando esses mercadão gospel aí, não. Não estou falando disso aí, estou falando de igreja. Não estou falando do covil, do salteador, não, igreja. E eles, às vezes, em pontos secundários, a gente pensa diferente. Mas eles são nossos irmãos. Porque Cristo é tudo em todos. Não importa que ele pense em alguns pontos que são secundários, diferentes de você.
Isso não faz dele um herege. Ele crê na Trindade. Ele crê em Jesus Cristo. Ele crê na volta de Cristo. Ele crê na salvação pela graça, na justificação pela fé. Ele é seu irmão. Não, mas eu já vi o senhor falar coisa diferente que eles falam lá. Ele é seu irmão. As igrejas, na verdade, muitas delas, elas causam essa contenda. E lá em Provérbios, quando vai dizer das coisas que Deus odeia, entre elas, vai dizer que uma ele abomina. O que causa contenda, que semeia contenda entre irmãos. Tem igreja que ensina, ele não dá a paz para você. Se você der a paz para ele, isso aí é caído. É a paz para ele não. Isso aí não é dos nossos. Cuidado, hein? O cara está te falando a paz do Senhor. Eu não sei quantos Senhor tem em você, eu só tenho um. Então não importa quem falou. Mas eles ensinam essa divisão. Paulo vai chamar um pouquinho mais. Ele vai chamar isso aí de facção. Tipo o Comando Vermelho, PCC. Quem disse isso? Paulo. Diz que isso é na igreja. Isso é facção. Eles vai criando esses grupos. Não importa. Ele pensa diferente de você, mas ele crê no Cristo que você crê. Ele crê no ponto central da doutrina. Ele é seu irmão. Cristo é tudo em todos. É bárbaro, é judeu, é cita, é escravo. Não importa. Em Cristo nós somos igualados. Amém? Então, do versículo 5 ao 11, ele mostra da mortificação. Coisas que nós temos que deixar de fazer. Agora, do 12 ao 17, ele vai mostrar o que nós temos que fazer. Qual a nossa responsabilidade? Escute aqui agora. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Perdoai-vos mutualmente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Olha só. Até o 11, o que você tem que deixar de fazer. Do 12 em diante, o que você precisa fazer. Revesti-vos como eleitos de quem? De Deus. Então, se você é um eleito, um escolhido de Deus, um nascido de Deus, alguém que teve um encontro com Deus, você precisa ter afeto pelas pessoas, você precisa ser misericordioso, você tem que expressar bondade, você tem que ser humilde, você tem que ter mansidão e você tem que ter longanimidade. Está aqui o desafio. Deixa o errado e pega o certo. Se despir do velho homem e se vestir de um novo homem. E eu repito para você, fazer o bem, olhe para mim, nunca foi fácil. Mesmo Deus agindo em nós e através de nós, dado a nossa natureza, todas as vezes que é para fazer o bem, é natural que a nossa carne queira resistir. Ela não quer fazer numa boa. Mas a pergunta não é se você quer fazer. A ordem é que você faça. Faça. É assim que você vence, é assim que você consegue expressar Deus na sua vida. É um treinamento. Paulo diz que nós somos um atleta. Um atleta, ele tem que viver uma vida de disciplina. Ele não pode dormir o quanto que ele quer, comer o que ele quer, se exercitar o que ele quer, não. Ele está submisso a um estilo novo de vida. E aquilo ali depois vai trazer a ele resultados ou não. Vai depender dele. Será mesmo
que nessa multidão que nós vemos falar que é de Deus, que é evangélico, será que nós temos encontrado isso aqui? Será que está fácil você encontrar afeto, misericórdia, bondade por parte das pessoas? Não. Longanimidade. Se tem uma coisa que é difícil nós lutarmos contra, é a nossa falta de paciência. A gente logo quer punir a pessoa, a gente logo quer. Eu já disse aqui uma vez, e você que está em casa também nos assistindo, se a gente fosse Deus por um dia só, você já pensou? Eu acho que nem nós não ia sobrar. A gente ia se autodestruir também. Porque tem hora que a gente não suporta nem a gente mesmo. A gente é tão bonzinho que a gente tem dia que olha no espelho e não está suportando nem a gente. Ah, eu não sou assim. Então você é muito diferente. Então você tá? Arrumar um lugar aqui para pendurar você. Pois é. Nós estamos em crise. A igreja brasileira está em crise disso aqui, ó. Está em crise, em falta. Não tem afeto por ninguém, não ama ninguém, não executa bondade com ninguém, não é longânimo com ninguém. Não vê a hora de, parece que se agrada com a queda do outro. A Bíblia diz: não se alegre não, tá? Quando seu inimigo, e quanto mais o amigo, quando seu inimigo cair, você não se alegra não. Porque vai que Deus tira a ira dele e vai pôr você, para você aprender. O desafio da vida cristã é muito fácil. Não é amar quem te ama, é amar quem te odeia. E orar por quem te persegue. Mas por que isso? E tem a resposta lá: se quiser ser filho do Pai Celeste. Do contrário, não diga que é filho. Você não é filho dele. Se for filho dele, você tem que ser igual a ele. Desafio, hein? Já não é fácil suportar algumas pessoas. Imagine amar então. Ele diz que é para amar. Você está vendo? E depois fica todo mundo rotando santidade, crentice, sabe? Não, sou crentão. É? Cuidado, hein? Às vezes você está podrão e não sabe. Pois é. Quem diz? A Bíblia. A Bíblia. Versículo 13: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutualmente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também vós o quê? Perdoar. É tão difícil, né? Para as pessoas. Sabe por que a nossa sociedade é doente, corrompida, estragada desse jeito? Sabe por que famílias são destruídas? Sabe por que relacionamentos não são restaurados? Por falta de perdão. Ele diz que é necessário que haja perdão, o exercício do perdão mutualmente, entre nós e de nós para outras pessoas. É necessário. Ah, mas fulano errou comigo. A pergunta é: você nunca errou? Quando Jesus livra aquela mulher, qual é a frase que ele diz? Aquele que não tiver pecado, faça o quê? Alguém lá tinha pecado? E eles fazem o quê? Eles tomaram uma atitude, embora eram hipócritas, fariseus, religiosos, mas eles tomaram uma atitude que muito crente não tomou até hoje. Quando Jesus disse: aquele que não tem pecado, que atira a primeira pedra, eles ainda tiveram coragem de fazer o quê? Soltar a pedra. Talvez você está há anos dentro da igreja e nunca soltou a pedra, e o tempo vai passando e você está com mais pedra na mão ainda. Tem gente que já está com o embornar cheinho de pedra. É aquele que gosta de ficar atacando pedra nos outros. Aquele que não tem pecado, atire a primeira. Mas o irmão errou, discipline ele, corrija ele, mas continue amando ele e perdoando ele,
porque Deus te perdoou sem você merecer. O critério não é fulano não merece o meu perdão, não, o critério não é esse. O critério é que fulano precisa do seu perdão, porque assim eu e você precisamos do de Deus, e sem merecer Deus nos concede gratuitamente. E se Ele não nos conceder, é o nosso fim. O que diz lá em Lamentações capítulo 3, versículo 21, 22? As misericórdias do Senhor é o quê? É a causa de não sermos consumidos, porque elas não têm fim, renovam a cada... Sabe o que aquele texto está dizendo? Que se você acordou hoje, é porque a misericórdia de Deus se renovou na sua vida, porque o que você e eu merecia era ter sido destruído essa noite. Quem diz? A Bíblia. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos destruídos, ou seja, era para a gente ter sido destruído, mas Ele manifestou novamente o que? Misericórdia. Tenha isso para com as pessoas. O versículo que eu, particularmente, você não tem que pensar como eu, que eu mais gosto na Bíblia, está lá em Mateus no capítulo 5, quando Jesus disse: bem-aventurado são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Não pense que Deus terá misericórdia de você se você não tiver misericórdia dos outros. Esqueça isso. Quer misericórdia? Dê misericórdia. Tenha misericórdia. Dê perdão. E você recebe perdão. Jesus também disse isso, que se nós não perdoamos os homens, Deus também não nos perdoa. Às vezes somos muito sensíveis. Você não sabe o que fulano falou para mim. Você nunca falou nada para alguém? Ou nunca falou de alguém? Essas briguinhas tem muito entre família, né? Você não sabe o que fulano falou de mim, é? Você já pensou se Deus mostrasse assim? Fizesse aquele, igualzinho aquele botãozinho que tem um botãozinho que volta, né? Aí no som aí, tem aquele botãozinho que volta. Voltasse e falar: vamos colocar o vídeo aqui. Você lembra esse dia aqui que você estava falando? Será que a gente ia ter que entrar no chão ou não? Mas ele não viu eu falar dele. Mas Deus viu, irmão. Não precisa ninguém ver. Deus viu, e isso já é muito grave, porque Deus viu. No mínimo você deveria perdoá-lo, porque você falou dele também. Mas você quer resistir. Não, você não sabe. Está fazendo mexida de mim, tá? Você já fez dele ou não? Podemos voltar ao vídeo? Pode voltar? Cuidado, hein? Isso é muito sério. Vamos adiantar aqui. Versículo 14. Assim de tudo isto, porém, esteja o quê? Aliás, acima de tudo isso esteja, porém, o quê? O amor, que é o vínculo. Olha só. Se tem uma coisa que tem que reger a minha vida e a sua, preste atenção nisso aqui, se chama amor. Se a sua vida não for regida por amor, você será deficiente no seu trato para com as pessoas. Note que no Evangelho de João capítulo 3 versículo 16, olha o que diz lá, preste atenção, olha que exemplo. Porque Deus, quem? Amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida. Olhe para mim. O texto está dizendo que apesar dos meus pecados, apesar das minhas falhas, apesar da minha podridão, apesar de tudo que eu sou, apesar de tudo que você é, apesar de tudo que esse mundo é, apesar de todas as maldades, apesar de tudo que Deus sabia que eu e você ia cometer, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo o que nele crê não pereça,
mas tem a vida. O texto está dizendo que o amor dele foi maior do que tudo. Aliás, Paulo vai dizer que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Se a sua vida e a minha não for regida pelo amor, nós vamos ter dificuldade em se relacionar, nós vamos ter dificuldade em perdoar, nós vamos ter dificuldade de exercer o amor ao próximo, nós vamos ter dificuldade em tudo. Se o amor reger a sua vida, as outras coisas serão consequências e elas vão fluir. Acima de tudo, ele está dizendo, de tudo, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Quando nós temos o amor de Deus em nós e exercemos esse amor, nós somos aperfeiçoados no Senhor, dia após dia. Você já notou que cada religião, ela tem o seu estilo de ser? E se você comparar o estilo de ser delas com o estilo de Cristo, não tem nada a ver? E aí você percebe que é um evangelho fora de Cristo, além de Cristo, que não tem nada a ver com Cristo. Porque o exemplo, para mim e para você, é Ele. Você não tem que parecer comigo, você tem que parecer com Ele. Eu não tenho que me parecer com você. As pessoas são boas, abre aspas, para seguir costumes de homem. Não corta o cabelo, não corta. Põe saia, põe saia. Fala desse jeito, fala desse jeito. A língua desse tamanho assim, ó. Dentro um poço de perdição. Como diz Jesus, um sepulcro caiado, bonito por fora, podre por dentro. E Deus, ó, Jesus responde para eles: vocês são tão hipócritas que vocês coam um mosquito, mas engolem um camelo. Que diferença, hein? De um mosquito para um camelo. Sabe o que Jesus está dizendo? O essencial, o que é prioridade, vocês não fazem. Vocês não são isso aí. Isso é uma capa. Isso é um disfarce. Isso é muito sério. Versículo 15: seja a paz de quem? O árbitro em vosso coração, o qual também foste chamado em um só corpo, e sede o quê? Agradecidos. O árbitro, qual o papel do árbitro? O árbitro faz o quê? Num time de futebol, numa luta, o que o árbitro faz? É ele é o juiz daquele duelo ali. Ele está dizendo que seja a paz de Cristo o árbitro, o juiz dentro de você. Que você seja conduzido, se submeta a Ele. Ele é o árbitro, a paz de Cristo. Tem tantas pessoas sem paz, e tem outras buscando paz em coisas materiais. Não tem paz. Jesus disse: a minha paz vos dou. Só Ele tem paz, nenhum outro tem. Não tem paz em loja, não tem paz em dinheiro, não tem paz em casa, não tem paz em carro, não tem paz em fortuna, não tem paz em nada. Paz só está nele. Versículo 16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Note aqui um detalhe: habite ricamente. Como? Ricamente. O que ele está dizendo aqui? Em vós a palavra de Cristo. Ou seja, a palavra de Cristo em nós tem que ser algo abundante, algo farto em nós. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Que não falte em você a palavra de Cristo, o alimento de Cristo, a mensagem de Cristo, o evangelho de Cristo, o ensino de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutualmente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso
coração. E tudo o que fizerdes, seja palavra, seja ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças ao Pai. Aqui no versículo 16, ele ensina que nós precisamos nos aconselhar mutuamente. Quando ele diz para se revestir lá do novo homem, que nós já lemos, ali ele fala de uma característica de um salvo. Essa característica é humildade. Ninguém sabe tanto ou muito que não precisa aprender um pouco. Todo mundo precisa aprender. Eu não tenho dificuldade, por exemplo, e não estou aqui me gabando, sendo soberbo, nada disso, não me interprete mal. Mas eu não tenho dificuldade de ouvir uma pessoa, nenhuma. Eu falo com muitos irmãos aqui pelo WhatsApp sobre mensagens da Bíblia, sobre pontos teológicos, e eu não tenho dificuldade de parar para ouvir a pessoa. O que não significa que eu tenho que concordar com a pessoa. Há coisas que eu concordo, há pontos que eu discordo, e o mesmo acontece com eles. Há pontos que eles concordam comigo, há pontos que eles discordam de mim. Mas nós não somos adversários, nós somos irmãos, nós somos amigos. A gente sempre pode aprender um com o outro. A Bíblia diz que a humildade precede a honra. É preciso ser humilde. Jesus, uma certa vez, ele vai dar um exemplo de humildade, dentre tantas vezes que ele deu. Ele chama uma criança e diz assim, ó, se vocês não for como essa criança, vocês não podem entrar no reino de Deus. Aquele que quiser ser maior tem que ser menor, igualzinho essa criança aqui, ó. Enquanto muitos rotavam conhecimento, soberba, autossuficiência, a criança é aquela que não tem experiência. Você tem que conduzir ela. Se você não conduzir ela, se perde. Dentre outras qualidades, você briga com seu filho, repreende ele, daqui a pouquinho está lá no seu colo, beijando você. Mas você brigou com ele, você foi duro. Mas ele é uma criança. Embora tenha nascido também do pecado e seja também um pecador, mas ele tem sentimentos neles que faltam em nós. Eles não vê nada com maldade, a gente vê tudo com maldade. A gente nem sabe o que está acontecendo, a gente já está. Cuidado com isso aí. Cuidado com o juízo temerário. Cuidado. Se você não sabe, se você não viu, não fale. Se alguém vem aconselhar você, ouça. Eu já disse aqui um dia desse, Naamã foi curado. Sabe por quê? Porque a esposa dele resolveu ouvir uma escrava. E não é que a escrava tinha razão? Não é mesmo que em Samaria tinha um profeta mesmo? Não é mesmo que ele ia procurar o profeta, ia receber uma direção do profeta e seria curado? E não é verdade mesmo? Mas Naamã não era herói de guerra, bem sucedido nas batalhas, mas não sabia tudo. Ele tinha a consciência e a ciência humana, mas não conhecia o Deus de Israel. Mas ela ouviu uma escrava, e o Naamã venceu a maior batalha da vida dele, que não era a guerra, era o orgulho e a lepra que estava no seu corpo. Deus usa quem Ele quer. Seja humilde. E se nós quisermos ser uma igreja saudável, nós temos que estar aptos a ouvir conselho um do outro. Não custa nada. Você não é obrigado a concordar. Mas ouça. Seja humilde. Amém, gente? O sistema religioso por aí não é assim não. Só o cara fala. E o cara é o semideus. Ele falou, ninguém desfala. E se você ousar falar alguma coisa, ele já diz assim, ó, não toque no ungido do Senhor. Ó.
Ungido? Não. Fingido. Ungido não. Ungido do Senhor não se comporta assim, não é? Mas é o meio de calar as pessoas. Por isso a tanta heresia. As pessoas fazem. Se você perguntar para uma pessoa agora, quando você sai daqui e ela sair da igreja dela e você vê ela com uma indulgência na mão, alguma coisa, dizendo assim, ó, tá fazendo com isso aí na mão? Tá fazendo com essa água aí? Suco de uva aí? É o que essa toalhinha aí? O bispo deu. É? E disse o que para você? Disse que você é abençoado. E esse outro aí? Meu pastor. Ah, Deus disse o quê? Não, eu não sei o que Deus disse. Eu sei que o meu bispo, o meu pastor disse que sentiu de Deus. Sabe? Ele não é bobo, pô. Você acha que ele vai falar que ele não sentiu de Deus? Sentiu de quem? Ó, eu estava orando, senti de Deus. Nunca se teve tanta inspiração como hoje. Cuidado. E você vai repreender, eles não gostam não, pô. Sabe o que eles dizem para você? Cada um tem sua fé. É? A Bíblia não reconhece essa teologia. É proibido você ser um cristão e cada um ter a sua fé. Não. Qualquer um que apresente para você um outro evangelho, ele é anátema. Ele é maldito, Paulo disse. Aliás, Paulo identifica a divisão na igreja de Corinto. Leia lá o começo do livro de Corinto. E ele diz, vem cá, está tudo errado. Um diz eu sou de Paulo, outro de Apolo, de Cefas, outro sou de Cristo. Paulo diz, mas vem cá, mas Cristo está dividido? Não, não. Vocês têm que pensar a mesma coisa. Seja humilde. Não, mas eu conheço a Bíblia. Que bom. Continue sendo humilde. Nós não sabemos tanto a ponto que não precisamos aprender mais nada. Seja humilde. Só assim nós seremos uma igreja saudável. Do contrário, é mais um reduto de religioso. Se a igreja não andar no poder do Espírito Santo e na submissão da palavra de Deus, nós jamais vamos fazer a diferença. Cada igreja faz o que quer. Não. Essa igreja que faz o que quer, ela é guiada por homem. O líder dela é homem. A igreja de Cristo não faz o que o homem quer. Faz o que Deus quer. E ela é sujeita à palavra de Deus. Amém, gente? Quem entendeu, fique de pé. Pai, obrigado pela tua palavra. Nós precisamos todos os dias aprender. Porque somos falhos, pecadores, erramos constantemente. E é preciso ter uma vida de responsabilidade. O Senhor mesmo disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Somos convidados a renunciar. Renunciar à nossa vontade de fazer a do Senhor. Mas não somos capazes. Dependemos do teu Espírito, da tua presença, da tua direção. Nos santifica na tua palavra. Nos ajuda, Senhor. Nós precisamos tanto do Senhor. Aleluia. Senhor Jesus, até me acostumar com o peso dessa cruz, resplandecendo em meu rosto a tua luz, muitas batalhas eu vou enfrentar. Quero aprender a ser somente servo e te obedecer. E se preciso for, por teu amor morrer, ou ser exemplo vivo de poder, Senhor. Quero aprender a amar como a mim mesmo.
minhas mãos, usar as minhas mãos para abençoar. Contigo ter eterna comunhão, oferecer a minha própria vida em holocausto, e assim eu vencerei todo obstáculo. Quero aprender, Senhor, ser barro em tuas mãos, oferecer a outra face a quem na face me bater, com a tua verdade me comprometer, e que não viva eu, mas Cristo vive em mim. Quero aprender a amar como a mim mesmo, quem me odiar, usar as minhas mãos, usar as minhas mãos para abençoar. contigo ter eterna comunhão. Oferecer a minha própria vida em holocausto, e assim eu vencerei todo obstáculo. Quero aprender, Senhor, ser barro em tuas mãos. Obrigado pela oportunidade, Senhor, que essa palavra possa produzir em nós frutos de arrependimento, que a mudança seja visível na nossa vida e que o teu nome seja glorificado. Nós te louvamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Graças a Deus. Bem forte para Jesus. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, Nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, Cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Amém. Glória a Deus. Pode sentar no seu lugar. Você vai voltar para sua casa abençoado. Mais uma vez, você que está acompanhando, às 18h30 esteja conosco de forma presencial. Eu tenho uma palavra para compartilhar com você. 18h30 esteja conosco, tá bom? E na terça-feira, o aniversário da nossa igreja, às 3h30 da tarde, reunindo todas as famílias aqui no nosso estacionamento. É mais amplo, pode vir que cabe você e a sua família tranquilamente, com espaço ainda, todo mundo afastado, tá bom? Traga a sua família, traga os seus amigos e esteja conosco às 3h30 da tarde, em nome do Senhor Jesus. Amém, gente? Eu vou pedir a sua